Olá pessoal, estamos de volta aqui com o segundo vídeo, né? Hoje não vamos para matemática, hoje nós modificamos um pouco, vamos para ciências. Então hoje, segunda-feira, nós vamos trabalhar em ciência os dentes. Semana passada nós trabalhamos sobre alimentação e hoje nós vamos trabalhar sobre os dentes. Esses dois temas é um pouco intercalado, é bastante interessante, para que nós conseguimos entender o funcionamento da nossa mastigação, da nossa boca com a nossa alimentação. Então vamos lá. Escovar os dentes. Sempre que for possível, tá sempre escovando os dentes. Às vezes a gente tem mania de deixar passar. Ah, eu comi agora, eu não vou escovar. Depois das 3 refeições, café, almoço e jantar, nós devemos sim escovar os dentes. Às vezes a gente tem mania que assim que acordarmos, correr lavar a boca e escovar os dentes. Está errado. Nós devemos escovar os dentes depois que eu tomo café. Como é que eu faço? Eu acordei, eu vou até o banheiro, lavo meu rosto, lavo a minha boca para tirar aquele gosto da boca que a gente dormiu à noite. Depois que eu tomo meu café, eu vou ao banheiro e escovo os dentes. Por quê? Porque eu tenho que tirar todo o resto de alimento que ficou na minha boca. Os dentes, eles servem para triturar o alimento, mas como nós temos dentes e entre eles há um espaço, o resto da comida sobressai entre esses espaços. Então, a escovação é importante por isso. Eu passei a noite todinha dormindo, não comi nada de noite, porque eu tenho que escovar meus dentes assim que eu acordo. Não, eu tenho que lavar a minha boca, lavar o meu rosto e escovar os dentes depois do café da manhã, certo? Então, vamos lá. Por que nós devemos? Temos aqui, ó, eu trouxe, é feio essa imagem? É, mas eu trouxe para mostrar. O que uma falta de uma escovação não faz? Começa com essas manchinhas pretas que muitas vezes pensamos que é sujeira, sujeirinha, que não vai sair na escovação, e o dente passa a ficar assim. Principalmente nas crianças. Às vezes a gente não tem o cuidado adequado quando é criança, porque o dente é de leite e vai cair e vai nascer outro, certo? Mas o dente de leite que se estragou e não foi cuidado, quando o outro nascer, já vai nascer frágil com a deficiência e já vai nascer propício a encher de cárie. Qual é o momento que meus dentes vai encher de cáries? A partir do momento que eu não faço minha escovação direito, ok? Então, ela começa com essas sujeirinhas e depois fica assim. Olha como é feio. Imagina eu dar um sorriso e for assim. Não dá certo, gente. Nós devemos escovar o dente todos os dias. De preferência 3 vezes ao dia, depois do café, depois do almoço ou depois do jantar, antes de dormir. E se eu comer doce entre o intervalo, entre o almoço e a janta, eu escovar meu dente após eu comer o doce, porque a cárie ela se forma desses resíduos que ficam em nossos dentes. Vamos lá. Para um sorriso bonito e saudável, bons hábitos. Escovar os dentes 30 minutos depois das refeições. Utilizar o fio dental antes da escovação. Utilizar um pedaço de fio dental novo para cada dente. Não use força para escovar os dentes. Não é a força que vai limpar, é o jeito que você vai escovar. Porque tem às vezes gente que pega aquela força para escovar. Vai só estragar o esmalte do dente e acabar com a sua escova. E os seus dentes não vão ficar limpos, certo? Troque sua escova a cada 3 meses. 3 meses, mas minha escova tá nova, ela deve ser trocada. Não tem que esperar a escova ficar toda velha, não. 3 meses, troca por outra. Mais 3 meses, troca por outra. Porque assim vai, um processo que você usa diariamente, 3 vezes ao dia. Então, ela acaba se desgastando. Então, inimigos dos dentes: doces, refrigerantes, chocolate. É proibido comer? Não. Mas tem que evitar escovar sempre os dentes. Com uma criança, um adulto com um sorriso bonito, é tudo. E o que devemos usar? Os amigos: o creme dental, a escova e o fio dental. Esses são os amigos para combater qualquer tipo de cárie. Lembrando que se perder um dente, não tem outro jeito, certo? Principalmente vocês que é criança, tem que começar com a escovação desde cedo. Às vezes, quando o bebê já nasce um dente, o bebê não pode escovar, mas a mamãe já começa a limpar com uma fraldinha, para manter a higiene do bebê, porque o bebê, a partir dos 6 meses, começa a conhecer novos alimentos. Então, o cuidado vem desde bebê até
Você velho, você tem que cuidar sempre dos seus dentes, ok? Então, escovação. Escove os dentes pelo menos 3 vezes ao dia, após cada refeição, utilizando creme dental e flúor. Prefiro escovar com cerdas macias e a cabeça pequena para alcançar até o final aqui do dente, né? Fio dental. Antes da escovação, use o fio dental. Então, eu comi, pego lá o fio dental, saio limpando todos os meus dentes para depois começar a escovação. Escovar a língua. Tem gente que não escova, a língua fica branca. Dá mau hálito, porque o mau hálito nosso vem da nossa língua. Alimentos açucarados. Evite os alimentos açucarados entre o horário das refeições. E estabeleça um horário para a sua alimentação. Prefira frutas, verduras, ovos, peixes e cereais. Frequente o dentista regularmente. Faça uma limpeza dentária com um profissional. Eu vi que no meu dente não tem nenhuma carizinha, mas eu preciso ao médico avaliar para colocar um flúor, para ver como é que anda a situação da minha boca. Se meus dentes estão nascendo na ordem certa, se estão nascendo saudáveis. Vou deixar um vídeo de escovações para vocês. Vamos escovar os dentes? Os dentes são estruturas ósseas resistentes encontradas na boca e que têm a função de cortar, amassar e triturar os alimentos. Os primeiros dentinhos são os dentes de leite. Eles aparecem entre os 6 meses até os 2 anos de idade. Quando a criança completa 6 anos, os dentes de leite ficam moles e caem. Depois nascem os dentes permanentes. Vamos aprender os nomes dos dentes de leite e os nomes dos dentes permanentes. Os nossos dentes são os dentes incisivos, os caninos, os premolares e os molares. Observe que os dentes de leite não possuem os dentes premolares. Precisamos cuidar dos nossos dentes para que eles fiquem fortes e saudáveis. Por isso, devemos escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia ou após cada refeição. Usar o fio dental e ir ao dentista regularmente, pelo menos a cada 6 meses. Quando não temos estes cuidados, podem surgir as cáries, que são buraquinhos nos dentes causados por bactérias. Essas bactérias se alimentam de restos de alimentos que ficam na nossa boca quando não escovamos nossos dentes. Além das cáries causar buraquinhos nos dentes, elas também causam dores e até perda do dente. Uma boa escovação se faz da seguinte forma: do lado de fora dos dentes, escovamos com movimentos circulares. Na parte de dentro do dente, onde se mastiga, fazemos o movimento de vai e vem. Não podemos esquecer de escovar a língua para ter um hálito puro e uma boca saudável. Devemos também usar o fio dental para poder retirar os restos de alimentos que a escova não consegue alcançar. Os produtos que utilizamos para evitar as cáries e fazer uma boa higiene bucal são a escova de dentes, o creme dental e o fio dental. Estes são alguns alimentos preferidos pelas bactérias que causam as cáries, por isso devemos evitá-los. E estes são alguns dos alimentos que devemos consumir com mais frequência, pois são saudáveis para os dentes. Viram o jeitinho que faz a escovação dos dentes, né? Então, agora vamos para a nossa atividade. Páginas 164, 165, 166 e 167. Vamos lá. Os dentes. Os dentes têm uma função muito importante. Serve para cortar e triturar os alimentos, transformando a comida em pedacinhos. Os primeiros dentinhos começam a aparecer entre os 6 a 2 anos de idade. Quando a criança completa 6 anos, os dentes de leite ficam mole e depois caem. Em seguida, começam a nascer os dentes permanentes. Então, depois que esses dentes permanentes nascer, que eles se estragar, não tem outro para nascer. Então, aí, vocês que estão com 6 anos, estão completando 6 anos, é hora de ficar atento, né? Vocês estão no processo de alfabetização? Então, também estão no processo de modificação dentária. Então, todo cuidado é pouco. Mas eu tinha 5 anos, eu perdi dente. Então, o seu cuidado é mais redobrado ainda, porque você perdeu o seu dentinho mais cedo, ok?
Escovar os dentes cuidadosamente depois das refeições e visitar o dentista com regularidade. São hábitos que devem deixar os dentes fortes e saudáveis. O que fazer para ter uma boca sadia e dentes fortes? Devemos escovar os dentes fazendo movimentos circulares com a escova de dente. Na parte de dentro do dente, onde se mastiga, devemos manter movimentos de vai e vem. Então, eu vou com a escova, venho, vai e vem, vai e vem. Em cima, vai e vem. E aqui na frente a gente escova assim, ó, tirando dessas brechinhas os dentinhos, os restos de comida. Escovar a língua para ter uma boca limpa, saudável e um hálito puro. Usar o fio dental diariamente, pois ele retira o resto dos alimentos que a escova não alcança. Então, a seta das escovas, às vezes o nosso dente é tão coladinho que a seta da escova não consegue limpar. O que é que vai limpar? O fio dental. Agora, a atividade. Pinte os objetos que utilizamos para nossa escovação. Então, qual desses objetos eu uso para nossa escovação? Pesquisando e aprendendo. Busque com a ajuda de um adulto o que é cárie. Como ela se inicia? O que a cárie causa nos dentes e quais são os cuidados que devemos ter para prevenir a cárie. Leve o creme dental até a escova seguindo a ordem numérica. Vai do 1 até o 20. Então, você não vai de todo jeito. Vai seguir depois de 1, 2, 3, seguindo a ordem numérica. Marque um X na alternativa correta. Quando nascem os primeiros dentinhos? Entre 4 a 5 anos, entre 6 a 2 anos, entre 6 meses a 2 anos. Entre 8 a 10 anos, entre 2 a 4 anos ou aos 4 anos de idade. Faça um X na criança que está tendo a atitude correta em relação aos cuidados com o dente. Uma está comendo bolo, outra está escovando, uma está comendo pirulito e outra está usando fio dental. Quais são as que estão fazendo forma correta com a escovação? Desenhe alguns cuidados que devemos ter tomado para evitar a cárie. Quais são os cuidados que devemos ter para evitar cárie, né? Ou objetos que utilizamos para manter a cárie bem distante. E para encerrar, ouça o poema. Meu dentinho amarelinho, tão sujinho não dá, sujinho não. Quando como algum docinho, eu não escovo, vem a cárie. Então, escova, escova, para frente e para trás, para ficar limpinho e rir-se mais. O que acontece se você não escovar os dentes? Com a ajuda de um espelho, observe os dentes e depois faça um desenho com base na sua escovação. Então, você vai abrir a boca, vai colocar de frente ao espelho e vai olhar e fazer o desenho. Seus dentes estão tudo em ordem, tem algum dente que precisa ser arrancado, tem algum dente que precisa ser obturado, então você vai prestar atenção nesse aí, ok? E nós vamos começar a correção da nossa atividade. Terminou o vídeo, dá pausa. Pausa no vídeo. E só vai abrir a correção quando você responder a atividade, ok? Nesse momento, você vai dar pausa no vídeo. Deixa o vídeo pausado, certo? E depois começa a nossa correção. Pronto. Terminou a atividade, despausa o vídeo e vamos lá para a correção. Pinte apenas os objetos utilizados na higienização do dente. Então, qual é? Escova dentária, fio dental e creme dental. O que é cárie? É uma bactéria causada pela falta de higiene. Então, é falta de escovação, é falta de higiene. Então, o que é cárie? São pequenas bactérias que vão aparecer ao acúmulo de sujeiras nos nossos dentes. Como ela se inicia? Pela falta de escovação. Se eu não escovar, então ela vai aparecer em algum momento, certo? O que a cárie causa nos dentes? São manchinhas. Vocês viram lá no na primeira gravura que eu mostrei, né? Olha aqui a cárie o que são. São manchinhas. Então, isso são cárie. São manchinhas nos dentes. Então, o que são cárie? São manchinhas que aparecem no dente. Quais são os cuidados que devemos ter? Escovar os dentes depois de todas as refeições, usar fio dental, usar enxaguante bucal, escovar línguas e dentes. Leve o creme dental até o caminho da escova, seguindo a ordem numérica. Então, eu vou do 1 ao número 20. Quando começa a nascer o primeiro dentinho? Entre 6 meses e os 2 anos de idade. Faça um X na criança que está tendo a atitude correta em relação aos cuidados do dente. Então, está escovando e está usando fio dental.
Desenhe alguns cuidados que devemos ser tomados para evitar o dente. Então, eu coloquei objetos que devemos ter para cuidar do dente. O fio dental, a pasta, o creme dental, a escova e o enxaguante bucal. E ouça o poema. Meu dentinho amarelinho, tão sujinho que não dá. Sujinho não. Quando com algum docinho e não escovo, vem a cárie. Então, escova, escova para ficar limpinho. E rir muito mais. O que acontece se não escovar os dentes? Vai aparecer cárie, o dente vai estragar, o dente vai furar e até mesmo você perder o dente, porque às vezes não tem mais jeito que vai ter que arrancar. Com a ajuda de um espelho, aí você vai fazer o desenho da sua boca, certo? Então, por hoje é só. Tchau, até amanhã e fiquem com Deus.